Oi galera, sou Verônica Dunker. Hoje nós vamos falar sobre pais autoritários que geram filhos inseguros. É um tema delicado, mas importante. Então, para começar, curtam as redes sociais, acionem o sininho, se inscrevam no canal para quem ainda não está inscrito, comentem sobre o tema e compartilhem se gostarem, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos começar separando o conceito de autoritário e autoridade, né? Então, todos nós amamos os nossos filhos e queremos o melhor para eles. E a gente sabe que todos os filhos, como filhos que são, vão em algum momento cometer um errinho aqui, uma coisinha ali, fazer algo que não nos agrada ou que não seria conforme a nossa conduta, né? Mas nem por isso está errado ou não é certo. Primeira coisa que a gente precisa entender, e agora eu tô falando para os pais, é que os nossos filhos, eles não são extensões da gente, eles são seres humanos individuais, criados por nós, né, segundo os nossos princípios, a nossa cultura, a cultura familiar, mas são pessoas independentes, né, que têm gostos independentes, que têm pensamentos diferentes, que têm vontades diferentes. E aí existe uma linha muito tênue, mas muito importante entre a insegurança dos pais, né, quando o filho começa a demonstrar uma atitude ou uma fala ou um pensamento que não converge com aquilo que o pai ou a mãe pensam, e o que isso impacta no filho, né? Porque o filho, ele está sendo criado. Qual é a nossa importância aqui perante os nossos filhos? Criá-los, orientá-los, mas não impor a eles, né? Então, a imposição gera insegurança neles. E a imposição é uma insegurança nossa, né? Então, a gente não precisa ser autoritário para ter autoridade. O que a gente precisa é ter autoridade. Respeito, sim, ouvir. É importante ouvi-los quando eles têm algo a dizer. É importante, sim, guiá-los, orientá-los. Mas impor não vai resolver. A imposição sozinha, por si só, eu não quero porque eu não quero porque não é certo, isso não vai resolver. Isso só vai criar no seu filho uma insegurança, um medo, às vezes uma mentira, porque ele fica com medo de contar, né? Começa a guardar as coisas para si e aí vai se envolver com pessoas erradas, porque ele não tem confiança para falar com os pais. Então, o que a gente precisa criar, o laço importante a ser criado com os nossos filhos para que, de fato, a gente possa criá-los com segurança e dentro daquilo que a gente entende por princípios, por passar as nossas tradições, histórias da nossa família, histórias de vida, é o laço da autoridade, do companheirismo, né? Então, eu preciso me colocar aberto para os meus filhos, preciso me colocar ouvinte dos meus filhos. Eles precisam dizer o que eles precisam para que a gente possa avaliar e, junto com eles, entender se de fato isso que eles precisam é uma necessidade ou é um querer, né? Então, se a gente não dá abertura para que eles possam confiar e conversar com a gente, como é que a gente quer que eles venham a nós? Como é que a gente quer que eles façam o correto? Então é isso. Vamos parar e pensar o que a gente pode melhorar na nossa... Eu sei que como pais a gente também está sempre aprendendo, né? Principalmente com o primeiro filho. A gente é sempre pai de primeira viagem com o primeiro filho, do 0 aos 100 anos. Então, sempre vai ser alguma coisa nova. Mas a gente tem que ter esse pensamento de estar em parceria com ele.
e não numa hierarquia simplesmente. Claro, existe uma hierarquia, mas uma hierarquia de parceria e não uma hierarquia de top-down. Você faz o que eu mando, né? Para isso eu tô aqui, eu ajudo muitas famílias, muitos pais e muitos filhos nessa questão justamente de melhorar a comunicação, né? De um entender o outro, de filhos que chegam no meu escritório sem saber como conversar com seus pais, porque se sente às vezes ameaçado, porque se sente inseguro de falar, mas se eu falar isso pro meu pai, ele vai me dar uma bronca, vai me deixar de castigo, não vai isso, não vai aquilo. Então, gente, os filhos não podem ter medo da gente. Nós somos o porto seguro deles. Como é que eles vão ter medo da gente? Isso não é compatível, não é? Só a gente pensar com sensatez que não faz sentido. Eles precisam ter em nós a primeira pessoa que eles vão pensar quando eles têm um problema, e não a última, porque vai levar uma bronca, né? Esse tempo já passou. Hoje a gente tem que abrir, porque hoje a internet está aí, as coisas são muito fáceis, é muito fácil ele procurar fora. Não é mais aquela coisa de, então vou pôr de castigo, ficar dentro de casa e pronto, acabou. Não existe mais isso, né? Então, a gente precisa tê-los próximos através da autoridade, através da escuta, através do acolhimento, ok? Se quiserem mais informações ou se quiserem saber como eu posso ajudar, entre em contato comigo. Meus canais estão aqui embaixo. Como já falei no início, se gostarem, compartilhem, comentem, por favor, quero ouvir a opinião de vocês. Acionem o sininho. É isso aí, até a próxima.